Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão em casa? Olha só, hoje nós vamos retomar as atividades da aula passada. Nós vamos trabalhar com o PL, e aí eu preciso que você pegue esse livro para a gente começar, tá certo? Vou colocar a agenda para você anotar, e a gente vai acompanhando as aulas, tá certo? Eu preciso que você faça todos os registros das atividades que a gente está fazendo. Anota, por gentileza, a agenda que eu vou exibir para você. Ok? É o português, PL, linguagens, né? Português e linguagens, das páginas 72 até a página 78. Na aula passada, nós tínhamos feito até a questão 6. Agora nós vamos partir da questão 7. Vamos fazer juntos. Eu preciso que você tenha bastante atenção nesse momento, porque é uma sequência de respostas. Então, fica atento, tá certo? Pega lá o teu PL. Teu PL é esse aqui, ó. Tá? Pega lá, abre por gentileza na página 72, para que nós possamos dar continuidade à atividade, ok? Leide, eu estou sem o PL, como que eu vou fazer? A Leide vai apresentar a questão para você aqui do lado, e aí você vai pegar o seu caderno e fazer as anotações das atividades, das respostas, tá certo? Posteriormente, se você tiver sem o livro, você vai transferir as respostas para o seu PL. Quem está com PL já pega para a gente fazer essa atividade junto, tá certo? Ok? Nós paramos na questão 7, e aí nós vamos retomar dela. Acompanha, tá bom? Você aprendeu como empregar vários sinais de pontuação. Como conclusão deste estudo, complete as frases do quadro a seguir. Vamos lá. A primeira frase, gente, ele está falando do ponto final, tá certo? E ele é usado para concluir frases. Então, como é que fica a frase 1? O ponto é usado no final das frases. Perceba que a palavra final não existe, ela não está aí, é você quem vai colocar, tá bom? E serve para finalizar uma sentença, para finalizar uma frase. Então, vamos lá. Como que fica a frase 1? O ponto é usado no final das frases e serve para finalizar as frases. Ok? Responde junto comigo. Você já pegou seu PL? Vai lá buscar. Item 2. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, gente, ele é aquele que a gente usa para expor sentimentos, para expor reações, não é? E aí, ó, ele é usado quando a gente fica surpreso, quando a gente fica assustado, quando a gente fica alegre, tá bom? Então vamos lá ver como é que fica a frase. O ponto de exclamação, ele é usado nas frases exclamativas e serve para indicar exatamente o que a gente disse agora. Alegria, surpresa, susto, tá? Coloca todos os sentimentos que você, admiração, né? A gente já conversou naquele dia em aula e que você já sabe que ele representa. É ele quem vai dar a entonação da tua fala na hora que o teu leitor, que a pessoa que está lendo o teu texto, estiver fazendo essa leitura. Tá? É ele que vai indicar esse susto, essa surpresa, essa emoção. E o ponto de interrogação, hein, gente, aí do item 3. No item 3, gente, fala do ponto de interrogação.
O ponto de interrogação é usado para perguntas, é quando a gente quer questionar alguma coisa. Você já pegou seu PL? A gente vai colocar no final dessa frase um ponto de interrogação. Tá joia? Como é que fica, então, o item 3, Leide? O ponto de interrogação é usado nas frases interrogativas e serve para indicar uma pergunta. Ok? O ponto de interrogação é usado em frases interrogativas e serve para indicar uma pergunta. Ponto 4. A vírgula serve para separar em uma enumeração as características de um ser. Gente, a vírgula tem muitas funções na realidade. Mais à frente a gente vai ver uma a uma dessas funções. O que acontece? A vírgula ela é usada para separar termos de mesmo valor, ela é usada depois de uma enumeração, ela é usada para separar data e local. Então, ela tem muitas funções. Hoje, a gente vai trabalhar com uma das principais, das mais usadas, né? Se eu quiser separar termos da oração, eu vou utilizar a vírgula, tá joia? Então, como é que fica aí? A vírgula serve para separar em uma enumeração as características de um ser. Hoje, a palavra que a gente vai usar para preencher a nossa lacuna do termo 4 é a palavra características, tá bom? Posso ir para o ponto 5? Você está acompanhando? Tem que acompanhar. As reticências indicam, gente, uma continuação, ou uma pausa, né? É uma pausa de pensamento, mas que dá uma ideia de continuação desse pensamento. Então, vamos lá. As reticências indicam uma pausa, uma interrupção na fala ou no pensamento, mas elas sugerem uma continuação desse pensamento, ok? E o item 6. Não sai da página, só um instantinho. O item 6, gente. Vamos voltar aqui para a página. Ok? O 2 pontos, gente. O 2 pontos, ele introduz ou uma explicação, ou um esclarecimento, ou uma enumeração de alguma coisa. Vamos lá. Uma explicação. A Leide vai falar sobre a página 72, que trata do assunto pontuação. Então, nessa fala, como é que ficariam os meus 2 pontos? A Leide vai falar de um assunto na página 72. 2 pontos. Pontuação. Ela introduz uma explicação de alguma coisa. Também pode ser uma enumeração, como a gente tem um exemplo lá no texto, né? Ou pode ser um esclarecimento. E aí, esclarecimento, explicação, né? Você pode preencher as lacunas do item 6, gente, alternando. A ordem dessas palavras não importam, tá certo? Esclarecimento, explicação ou enumeração. Além das falas dos personagens. Lembra? A gente também pode utilizar 2 pontos, e aí na linha seguinte a gente abre um travessão, que é aquela pontuação, ó, que parece ser um traço maior do lado da fala, né? A gente pode colocar, logo depois dos 2 pontos, esse travessão e colocar a fala do personagem. O 2 pontos também é usado nesse caso, tá certo? Vamos tentar fazer a questão 8 juntos. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem também, tá certo?
Vamos lá. O Natal estava se aproximando e toda a família queria presentear Vinícius. O pai queria dar a ele um videogame, a mãe, uma bola de basquete, os avós, uma bicicleta, a tia, um tablet, seu amigo. E todo mundo perguntava a Vinícius o que ele gostaria de ganhar. Então ele escreveu um bilhete assim, 2 pontinhos. Só que eu senti falta, gente, de uma coisa muito importante, viu? A pontuação nesse bilhete. Então ficou assim, ó. O que eu quero é um videogame, não uma bola, uma bicicleta, um tablet. De jeito nenhum gostaria de ganhar um violão. Ponto Vinícius. Gente, o que o pai do Vinícius queria dar mesmo, hein? Um videogame, né? O item A pergunta pra gente como o pai deveria ler e pontuar o bilhete para achar que o Vinícius queria um videogame. E aí? 1 minutinho para você fazer. Como é que ficaria aí? Olha só. O pai pontuaria assim, ó. O que eu quero é um videogame. Ponto. Ponto final. Porque aí, ó, ele faz uma afirmação que quer mesmo ganhar o videogame. Logo depois de um ponto final, eu tenho que iniciar, gente, a minha frase com letra maiúscula. Não pode esquecer disso, né? E aí, esse não, ele vai ser colocado com letra maiúscula. Não uma bola, vírgula. Uma bicicleta, vírgula. Um tablet de jeito nenhum. Opa! É isso mesmo, um tablet de jeito nenhum. Ponto de exclamação, porque, ó, tablet de jeito nenhum. Começando de novo a frase. Gostaria de ganhar um violão. Letra maiúscula no gostaria. Tá certo? Um instantinho para você pontuar. O que eu quero é um videogame. Ponto. Letra maiúscula para iniciar o não. Não uma bola, vírgula, uma bicicleta, vírgula, um tablet de jeito nenhum. Ponto de exclamação. Letra maiúscula para gostaria. Gostaria de ganhar um violão. Ok? Você colocou o ponto? Tem que reescrever, não basta colocar no bilhete. Você pontua no bilhete também, né? Para ficar mais fácil, mas aí no item A você vai reescrever a frase, tá bom? Como que todos deveriam ler o bilhete para descobrir que Vinícius queria ganhar um violão? Podia ser assim, ó. O que eu quero é um videogame? Não. E eu tenho que pontuar junto com vocês, né? Eu lendo aqui. O que eu quero é um videogame? Ele faz a pergunta, ele não está afirmando agora. Então, o que é que você usa? Um ponto de interrogação. Não. Agora é uma certeza. Então, bota um ponto final depois da palavra não. Uma bola, vírgula, uma bicicleta, vírgula, um tablet, bota um ponto de interrogação novamente. De jeito nenhum. O de jeito nenhum, ó, com essa entonação que a Lady deu, qual é o ponto que você vai usar? De jeito nenhum. É aquele ponto de exclamação, tá bom? Gostaria de ganhar um violão. E aí, ponto final. Quando eu utilizo ponto final nas minhas sentenças, eu estou fazendo uma afirmação. Essa afirmação, ela pode ser positiva, né, afirmativa, ou negativa. Mas ela não deixa de ser uma declaração, tá certo? Pode ser afirmativa ou negativa. A questão 8, gente, eu vou ler junto com vocês. Perdão, a questão 9.
Mas eu acho que ela é pessoal, olha só. O título do poema lido na página 68 é Quem é Importante? Considerando todas as respostas que a gente deu no item anterior, no item 8, conclua. Entre os sinais de pontuação, existe um que é mais importante do que os demais? Por quê? Me digam aí, vocês. Vou deixar vocês pensarem um tempinho. O que vocês acham? Ele é mais importante? Existe um ponto mais importante? Não existe? O que vocês acham? O que você colocou aí? Gente, todos os pontos são importantes. Todos. Eles têm funções diferentes. E quando eu deixo de escrever um, a fala soa diferente, como a gente pode observar no item A e no item B. Eles soam diferentes. Uma coisa é ele dizer, eu quero um videogame, ponto. Ele está afirmando. Outra coisa é ele dizer, eu quero um videogame, né? É uma pergunta. E aí, a depender do ponto, eu tenho uma entonação de fala diferente. Eu tenho uma interpretação diferente. E aí, cada ponto é importante. Cada um tem uma função, tá certo? Por que todos são importantes? Porque todos possuem uma função diferente uma da outra. Ok? Coloca aí na questão 9. Era o que você tinha pensado? Você já tinha respondido assim? Com certeza tinha, né? Vamos para a próxima página. Aí na página 74, gente, nós temos um bilhete. Vamos olhar de quem é esse bilhete? Página 74, questão 10, tá certo? Vamos lá. Leia a seguir um trecho do Diário de Julieta, personagem do Ziraldo. Ziraldo, gente, é um escritor bem famoso. Tá certo? E ele tem essa personagem que é a Julieta. Olha lá o que diz um bilhete. Este papel todo amassado e sujinho, que mal dá para ler, foi o bilhete que meu avô escreveu para mim, mas sofreu alguns acidentes. Depois eu descobri que a mensagem era muito fofa. Tá sem pontuação, eu não sei se eu li direito, né? Que tal a gente pontuar, hein, gente, esse bilhete? Eu não consigo nem ler direito o que tem aí. Juzinha, querida, espero que você, beijo, você. Depois a gente vai ver bem direitinho o que está escrito. Mas vamos lá. Ó. Você pode pegar um lápisinho e já pontuar aí para ficar mais fácil, tá certo? Este papel, todo amassado e sujinho, que mal dá para ler, foi o bilhete que meu avô escreveu para mim. Tá vendo que tem um espaçozinho aí? Coloca uma vírgula entre essas duas palavras, ó, mim e mas. Coloca uma vírgula aí. Mas sofreu alguns acidentes. Opa, tem uma letra maiúscula no meio da frase. Então eu vou colocar um ponto aí, não vou? Entre a palavra acidentes e a palavra depois tem um ponto final. Depois eu descobri a mensagem. É uma afirmação, ó. Depois eu descobri a mensagem. Ponto final novamente. Era muito fofa. Ei, esse era muito fofa. Ele ganha qualquer ponto? Qual o ponto que a gente vai botar aí? Excelente, um ponto de exclamação, não é isso? Vamos ver o que as questões estão pedindo para a gente? Poxa, a gente já fez a primeira questão, o primeiro item, ó. Reescreva o texto pontuando adequadamente. Perceba, a gente já pontuou. A gente pontuou no próprio papel. Para a gente fazer o exercício de escrita e de moldar a nossa letra, vamos fazer uma letra bem bonita, reescrevendo o bilhete da Juliette, tá certo? Da Julieta, né? E aí você escreve e faz a pontuação direitinho. Vou deixar um minutinho aqui para quem está sem o livro, não é isso?
quem está sem o livro, fazer essa questão. Ok? Este papel todo amassado e sujinho, que mal dá para ler, foi o bilhete que meu avô escreveu para mim, vírgula, mas sofreu alguns acidentes, ponto final. Depois eu descobri a mensagem, ponto final outra vez. Era muito fofa, ponto de exclamação. Deu tempo de escrever? O item B, gente, já na página seguinte, na página 75, diz assim, ó. Julieta recebeu um bilhete de seu avô. O que pode ter acontecido com o bilhete para ele ficar assim? O que vocês acham, hein? Por que esse bilhete está tão amassado? Eita, aqui é uma resposta que é quase pessoal, né? A gente vai pensar, e eu tenho certeza que vão vir várias respostas diferentes. O avô perdeu o bilhete dentro de casa? A Julieta já tinha recebido o bilhete, mas não tinha percebido que era um bilhete e acabou amassando. Esse bilhete, o avô dela amassou sem querer. O que aconteceu com esse bilhete? Essa resposta é sua. Pensa aí e me diz o que você acha. Escreve aí no PL pra gente. Gente, o item C. Por que a Juliette... Nós não estamos sabendo falar Julieta. Julieta do Romeu e Julieta, gente. Olha só. Por que a Julieta guardou o bilhete no diário? A Julieta não é a mesma do Romeu e Julieta, tá, gente? Mas por que ela guardou no diário? O que você acha? Gente, os avós da gente são pessoas muito queridas nossas, né? Tem gente que não tem mais, tem gente que vive grudadinho com eles. E aí, ó, são pessoas por quem a gente tem imenso carinho. Eu acredito que um diário é onde a gente guarda as coisas mais preciosas. Então, eu acho que foi por isso que a Julieta guardou o bilhete do avô lá no diário dela. Vocês acham isso também? Se você achar, escreve aí. E o item D diz assim, ó. Ela gostou do bilhete? Que frase comprova a sua resposta? Olha, se eu fosse responder, eu ia dizer que ela tinha gostado. Vocês acham o quê? Também, né? É claro que ela gostou do bilhete. No final, ela diz assim, ó. Era muito fofa a mensagem, né? Esse era muito fofa, gente, confirma pra gente que ela gostou muito mesmo, da mensagem do avô, tá certo? Do bilhete do avô. Tá joia? Meus queridos, eu vou separar essa aula da outra, porque a gente vai começar um assunto novo, né? Um assunto novo não, a gente ainda vai falar de pontuação, mas nesse caso nós vamos falar especificamente de 2 pontos. E aí eu vou dar uma pausazinha nessa aula e nós vamos para outra, para a gente ver específico as próximas questões, tá bom? Acessa a outra aí.